Oi pessoal, eu sou o Pedro, eu participo do PET Engenharia Química na UTF-PR Campus Ponta Grossa e agora a gente vai estar resolvendo a questão 34 da prova do ENAD de 2019 do curso de Engenharia Química. Agora eu peço para que vocês pausem o vídeo um instante para lerem atentamente o enunciado da questão, porque tem bastante informações necessárias para a resolução da mesma, tá bom? Bom, essa é uma questão que envolve conceitos referentes às disciplinas de cinética química e reatores. E nela a gente tem uma reação aqui de desidrogenação catalítica de propano para formar o propeno, que é o produto que a gente quer. Nela é utilizado catalisadores de platina para aumentar a seletividade em propeno, tendo em vista que a produção de reagentes intermediários possam dificultar essa reação. Esses três compostos, né, no caso o propano, o gás hidrogênio e o propeno, são todos gasosos, e aqui embaixo também é fornecido a reação, né, a equação da reação em relação aos termos de pressão parcial dos participantes e também com as constantes de adsorção para esses produtos e reagentes. Então, algumas informações que o próprio exercício nos dá é a reação global, no caso seria o propano que forma propeno mais hidrogênio. A gente pode pensar também que essa é a equação global, mas temos outros reagentes que também estão ocorrendo dentro dessa reação. Outro ponto que o exercício nos dá é a variação de entalpia 298 Kelvin, que é de 124 kJ por mol. Então é uma variação de entalpia positiva. No caso, essa reação de decomposição do C3H8 para o lado direito, né, ela vai ser uma reação endotérmica e essa reação inversa vai ser uma reação exotérmica. E também é nos dado a velocidade de reação desse C3H8 expressa em relação à pressão parcial de alguns termos dessa reação, também da constante de equilíbrio e de constantes relacionadas à capacidade de adsorção de algum dos reagentes ou outros termos participantes dessa reação. Então, sabendo dessas informações, o exercício ele pede para que a gente avalie algumas alternativas. Então, a primeira, para deslocar o equilíbrio da desidrogenação do propano no sentido de formação de propeno, deve-se conduzir essa reação sob alta temperatura e pressão elevada. Então, o que ele está nos querendo dizer? Que quer deslocar o equilíbrio para a direita, na formação de propeno. Lembrando de alguns conceitos de deslocamento de equilíbrio, a gente tem que, vamos considerar essa primeira afirmativa aqui, alta temperatura. Como é uma reação endotérmica, nas reações endotérmicas há uma certa assimilação de calor pelo reagente para deslocar o equilíbrio na formação de produtos. Então, esse reagente ele precisa de calor para que essa reação seja levada para o lado direito, na formação de produtos. Enquanto que a reação exotérmica seria a liberação de calor por parte desses produtos para deslocar o equilíbrio na formação de C3H8. Então, a elevação de temperatura está ok, a gente desloca o equilíbrio para a direita, devido à nossa reação ser uma reação endotérmica, reação direta. No caso da pressão elevada, se a gente considerar que temos 1 mol no lado esquerdo formando 2 mols no lado direito, todos eles são gasosos, todos eles ocuparão um volume. Se a gente elevar a pressão, o que quer dizer? A gente está elevando a pressão, então a gente está diminuindo o volume. Para a nossa reação ela tentar manter certo equilíbrio, ela vai ser deslocada para o lado que necessite do menor volume, que seria o lado esquerdo da nossa reação. Seria a formação
do nosso C3H8. Então, essa parte de pressão elevada ela está incorreta. A gente vai estar formando C3H8. Analisando a lei cinética descrita previamente, observa-se uma competição de moléculas de propeno e de metano nos sítios ativos do catalisador em relação à adsorção de propano. Então, se a gente pegar essa segunda informação que é dada, que é a lei cinética de decomposição do C3H8, a gente percebe que os catalisadores eles foram colocados na nossa reação para que o C3H8 fosse absorvido e aumentasse a seletividade dessa reação em busca de uma maior formação de C3H6, que é o nosso propeno. Porém, nessas reações paralelas, ocorre a formação de metano. E o que vai acontecer? Como nessa própria equação aqui, a gente percebe que há uma certa competitividade em relação aos sítios ativos do nosso catalisador. Então, a gente vai depender das pressões parciais do C3H6 que é formado e da pressão parcial do metano. E também de algumas constantes referentes à capacidade desses termos, dessas moléculas, de serem absorvidas nesse catalisador. Então, há sim uma competição em relação aos sítios ativos do nosso catalisador. Está correto. Em função do potencial de craqueamento do propano, o coque formado tende a provocar bloqueio dos poros do catalisador e levar à sua desativação. Então, o que é o craqueamento? O craqueamento é a quebra de moléculas, normalmente de moléculas formadas por carbonos, moléculas cada vez menores. Então, aqui no caso, a gente tem o propano, ele vai ser quebrado em moléculas ainda menores do que ele. Se a gente pensar que essas moléculas cada vez menores, elas tendem a ter uma cinética mais elevada, elas tendem a conseguir fluir em determinado meio com maior facilidade devido ao tamanho delas, a gente pode considerar sim que essas moléculas elas conseguirão chegar mais rápido nesses poros do catalisador e elas entupirão esses catalisadores, levando à desativação. Elas preencherão esses sítios ativos. Então essa alternativa também está correta. Bom, aqui está uma visão geral do gabarito da prova. E quando damos realmente que é a questão 34, a alternativa correta é a D. Se vocês gostaram do nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal.